sabem que se tem uma meta que jamais sai das minhas listinhas é a meta de viajar. Eu vivo para isso, trabalho para isso, e se eu não estou viajando, eu certamente estou tramando alguma coisa sobre o meu próximo destino. E como uma amante das viagens, eu sei bem aquele friozinho na barriga que dá quando a gente está aí preparando aquela primeira viagem internacional da nossa vida, muitas dúvidas, muitas questões surgem. Por isso hoje eu compartilho aqui com vocês um guia completo da primeira viagem internacional. Sei que tem muita gente com vários planos de viagem, alguns que ainda não saíram do papel, então quem sabe com o vídeo de hoje eu consigo inspirar vocês a colocar esses planos em prática. Vamos lá? Naturalmente, a primeira coisa a ser providenciada é o passaporte. O passaporte, no nosso caso brasileiro, a gente tira na Polícia Federal. Então, a gente inicia todo o trâmite online e aí é marcada uma data para a gente ir até a Polícia Federal para finalizar os procedimentos, né? É muito importante lembrar que, por mais que você tenha um passaporte já válido, para muitos destinos ou para a maioria dos destinos, é exigido que o passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade. Muita gente não se atenta para isso e na hora da imigração, na hora de chegar no país de destino, pode vir a ter problemas. Então, assim, a gente precisa também estar com o passaporte com um período, né, com prazo de validade adequado de acordo com as exigências e especificações de cada país. O segundo ponto a se observar é o visto de entrada. Muitos países exigem o visto previamente retirado antes de se chegar ao destino final, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Na Europa, ou pelo menos a grande maioria dos países da Europa, a gente não precisa tirar o visto previamente. O que acontece é que o visto é retirado no momento que a gente chega no país. É um risco, existem sim casos, histórias de pessoas que na imigração, na entrada, não têm esse visto concedido e retornam. Mas claro, isso é exceção, muito provavelmente quando tem algum problema, alguma pendência e tal. Então, assim, eu posso dizer por experiência própria, eu já fui à Europa várias vezes, nunca tive esse problema e ninguém próximo a mim teve esse problema. Então, isso é exceção da exceção. Mas é muito importante que a gente esteja com a documentação, com tudo exigido, assim, muito direitinho, muito bonitinho, pra gente não correr nenhum risco naturalmente. Agora, para países que existem visto com antecedência, esse não é um problema, porque você já sai do Brasil tendo a certeza, né, de que o visto foi concedido ou não, então você nem vai se arriscar. Mas no caso de países que o visto é dado na hora, é importante que a gente atente ali para as exigências do processo de imigração, que normalmente é passagem de ida e de volta, comprovando que a gente não vai ficar no país, né, sem data, sem destino, sem hora para voltar, comprovante de que a gente tem uma ocupação aqui no nosso país, né, que a gente tem, sei lá. É sempre importante levar todos os documentos que você achar que são importantes. Eu costumo levar, assim, comprovante de residência, comprovante de rendimento, o valor que eu tenho a ser gasto na viagem, seja no cartão de crédito, seja em cash, seguro de viagem. Então todas essas documentações assim que a gente possa levar, que possam interessar lá no processo de imigração, eu sempre levo por precaução. Ponto 3, vacinas. Existem alguns países que exigem um cartão de vacinação, comprovação dessas vacinas específicas para a entrada nesse país. Por exemplo, alguns países da África, alguns países da América Central. Eu particularmente nunca fui a nenhum país que tivesse essa exigência, mas sei que isso existe, sei de pessoas que providenciaram isso. E o procedimento mais ou menos é o seguinte: você leva o seu cartão de vacinação lá na Anvisa e aí eles emitem lá uma declaração que vai ser afixada no seu passaporte e aí você consegue entrar no país que tem essa exigência tranquilamente. Então, todo bom viajante começa com uma boa pesquisa, né? Uma pesquisa mais aprofundada sobre o destino. Então, quando você decide o país, decide o local que você vai viajar, você tem que saber os procedimentos ali de entrada, os procedimentos, né, de exigência de vacinação, dentre outras coisas. Passada essa parte, o próximo item é pensar no orçamento. É claro que a gente tem que ter uma preocupação de quanto a gente vai gastar, como que vai ser no destino. O destino é um destino caro, o destino é um destino barato, a gente tem um orçamento mais apertado, então vamos trabalhar em cima daquilo. Ah não, eu tenho um orçamento mais liberado, então fica mais tranquilo também trabalhar, né, em cima de um roteiro. Então o orçamento vai definir toda a nossa viagem. E isso vale calcular, por exemplo, quanto você vai gastar de passagens, quanto você vai gastar de estadia, transporte interno, seja
um ônibus, metrô, um táxi ou transporte entre cidades, se você for fazer viagens por dentro, né? Alimentação, passeios, né? Os passeios, por exemplo, museu, alguma coisa que é cobrada, assim, é bom a gente colocar isso na ponta do lápis. Então, tendo esses gastos aí, é muito importante pra gente ter uma diretriz aí na nossa viagem. Próximo passo é a compra das passagens. Eu, assim, toda vez que eu planejo uma viagem internacional, a primeira coisa que eu vou fazer é, óbvio, né, decidir o destino, mas o segundo ponto é comprar as passagens, porque só a partir daí, sabendo a data de ida e a data de volta, é que eu consigo trabalhar em cima do meu roteiro interno, o que eu vou fazer, se eu vou viajar ali por dentro e tal. Então, próximo ponto é a compra das passagens. E aí vale pesquisar por todos os sites. Inclusive, eu sei que eu tô devendo aqui no canal um vídeo sobre dicas de como comprar e aproveitar a internet, né? Pra gente comprar passagens, pegar dicas e tal. Eu prometo que eu vou trazer isso aqui muito em breve. Próximo ponto é o roteiro em si. O roteiro é definitivamente a parte mais importante da viagem, que é a partir dali que a gente vai saber tudo que vai acontecer. É claro que um roteiro não precisa ser um roteiro muito engessado. Eu mesma gosto de fazer assim, um roteiro estabelecido, mas com algumas liberdades ali. Até porque quando a gente chega no local, alguma coisa interessa mais que outra. Às vezes a gente recebe uma dica dos nativos e tal. Então é legal a gente ter uma flexibilidade de roteiro. Mas é muito importante, sim, a gente saber. Vamos supor, vou ficar 20 dias viajando, vou ficar 5 dias nesse lugar, 5 dias em outro, 5 dias naquele outro, porque a gente precisa estabelecer também os deslocamentos internos, o que vai dar tempo de fazer em cada lugar. Tem cidade que é muito grande, que a gente precisa ficar mais tempo, tem cidade que é desse tamaninho, que a gente pode fazer em uma tarde, né, ou menos de um dia. Então, pesquisar um pouco mais para trabalhar em cima do roteiro é fundamental para uma viagem bem sucedida. Estabelecido aí o roteiro, o próximo passo são os trajetos internos. E aí vale destacar aí que pode ser feito por avião, por trem, por carro ou por metrô, se for mais perto, ou por táxi, alguma coisa nesse sentido. Então, o próximo passo, assim como o roteiro acaba sendo um complemento do roteiro, também é muito importante para o sucesso de uma viagem. A partir daí, o que a gente vai fazer? Reserva das hospedagens. Existem pessoas que deixam para fazer as reservas no local, quando chegam, se gosta mais de uma cidade, faz ali, quer viajar, quer estender um pouco mais, arrisca nesse sentido. Eu não tenho esse perfil, eu prefiro sair daqui com tudo pronto, até porque normalmente a hospedagem é um ponto muito importante para mim, assim. Eu dedico uma atenção especial nas minhas viagens para hospedagens, porque se eu vou sair da minha casa, eu quero ficar num lugar gostoso, assim, especialmente se for, sei lá, lugares mais paradisíacos ou viagens românticas. É claro que se for um roteiro de turismo mesmo, aquela bateção de perna, eu não me importo muito com o lugar que eu vou ficar, mas se eu vou explorar um pouco mais, curtir ali, a hospedagem é muito importante. E mesmo que não seja, é importante de toda forma, porque claro que eu quero ficar num lugar que seja limpo, num lugar que seja bem localizado, eu vou avaliar custo-benefício, então olhar, né, previamente a hospedagem, para mim também é um item muito importante. O próximo passo, que também é uma decorrência natural aí, é a reserva aí de restaurantes ou passeios que sejam mais disputados ou que você não quer perder de forma alguma. Por exemplo, nessa minha última viagem, eu fui para Roma especificamente para ver o Papa. Então, eu sabia que eu teria que estar lá na quarta-feira, porque o Papa faz suas aparições às quartas, e a gente fez o pedido, né, dos assentos, da reserva dos assentos, com antecedência, porque eu não queria correr o risco de chegar lá e não conseguir. É claro que se você quisesse arriscar, essa era uma opção, mas como era alguma coisa muito contadinha, com um dia certo, eu não queria correr esse risco. Então, em situações como essas, ou, por exemplo, algum restaurante, eu vou ter só um dia naquela cidade, mas tem um restaurante que eu não abro mão, né, por alguma razão, por alguma recomendação e quero muito ir, eu faço essas reservas com antecedência. Então, para a grande maioria, é muito tranquilo a gente deixar para fazer, né, as compras ali de última hora e tal, mas lugares que são realmente muito importantes para você, visitas ou passeios, né, ou eventos específicos, a gente tem que fazer esse cálculo, esse planejamento previamente. O próximo ponto é o seguro de viagem. Muitos países exigem ali no momento da imigração a comprovação do seguro de viagem.
Mas mesmo em viagens em países que a gente sabe que eles não exigem, é muito importante que a gente viaje com seguro de viagem. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu já fui 2 vezes em lugares fora do Brasil, por necessidade de questão de saúde mesmo, precisando dessa parte dos médicos, de hospital, de medicamento, etc. E assim, por mais que você não precise, aquele risco, aquele medo de precisar e você não tá segurado, você não tá protegido, amparado, é muito ruim. Eu acho assim, eu sempre digo que o melhor do seguro de viagem é você não precisar dele. Mas se você precisa, você sabe que é o dinheiro mais bem gasto do mundo. Por quê? Porque lá fora é muito caro, né? E sem contar que a gente tá falando de moedas aí de dólar, libra, euro, etc., que a gente sabe que são muito mais valorizados que o nosso real, isso por si só já deixa tudo muito mais caro. E de repente a gente não sabe, né, o que vai acontecer, a gente pode ter um prejuízo muito grande. Então, assim, é uma economia boba, sabe aquele barato que sai caro? Que eu não recomendo pra ninguém. E é muito legal, hoje em dia tem várias empresas que fazem esses serviços com preços super justos, super dignos, variando ali de acordo com a quantidade de dias que você vai ficar fora, ou pode fazer como no meu caso. A gente hoje em dia usa o serviço do nosso cartão de crédito. A gente liga para o cartão de crédito, avisa, né, dá o nosso dia de ida, o nosso dia de volta, todo o detalhamento, o país, a gente escolhe os valores de cobertura, etc e tal, tudo muito certinho, a gente tem a documentação toda entregue pra gente levar e já apresentar na imigração. Então, pra gente funciona muito, muita gente fica em dúvida se essa cobertura do cartão é legal, se funciona, se não tem risco, super funciona. Já usei 2 vezes, a gente nunca teve nenhum problema. Você pode ir nos hospitais, nas clínicas credenciadas por eles, e aí você não paga nada, absolutamente nada na hora, ou você pode ir em qualquer lugar, como foi o meu caso agora em Portugal. Eu fui num hospital que era mais conveniente, mais próximo pra mim, e paguei ali na hora. A consulta, se eu não me engano, foi 75 euros. Eu não precisei fazer exames, só comprei medicação. E aí a gente juntou todo o laudo médico, né, o comprovante, o recibo do pagamento ali. Juntamos, mandamos tudo para a seguradora e já tivemos o reembolso. Então é muito tranquilo, em menos de 30 dias a gente teve todo esse dinheiro de volta, não apenas da consulta, mas também da medicação. Então assim, lógico que você tem que pesquisar direitinho com o seu cartão de crédito, mas no nosso caso funcionou super e eu super recomendo. Outra coisa que é muito importante a gente saber é o uso de medicamentos fora do Brasil. Na verdade não o uso, a compra de medicamentos. Por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito fácil comprar remédio. As farmácias são super liberais, assim, a gente compra nas prateleiras, vai comprando anti-inflamatório, remédio para o estômago, remédio para garganta, muito tranquilo. Já na Europa não, é bem mais difícil o processo por lá. Então, o que eu faço? Eu sou super neurótica, morro de medo de precisar de alguma coisa mais urgentemente e não ter. Então eu levo uma verdadeira farmacinha. Quase nunca uso, ou então uso muito pouco, 90% das vezes volta tudo intacto. Mas eu prefiro assim. Então, se você faz uso de algum medicamento de uso contínuo, ou de algum medicamento que você sabe que vez ou outra você precisa porque é realmente importante para você, o meu conselho é levar. E muita gente fica com medo, com receio de como será que vai ser se eles abrirem minha mala? Eu nunca tive problema, já viajei por, sei lá, 20 países aí, nunca abriram, nunca pediram receita médica, prescrição médica, nada disso. É claro que se você quiser se precaver, de repente você pode fazer, pode pedir ao seu médico e tal. Mas eu sempre levei antibiótico, anti-inflamatório, coisas nesse sentido. E remédios, inclusive na bolsa, na mala de mão, é permitido, desde que sejam remédios para uso pessoal. Então, por exemplo, os hormônios que eu tomo, que eu tenho que tomar, né, quando eu acordo e tal. Então vão todos ali na minha bolsa. Às vezes eu já deixo um remédio para dor de cabeça ou alguma outra coisa nesse sentido. Nunca tive problema, é super tranquilo também nesse ponto. Bom, viagem se aproximando, é hora de estabelecer ali como vai ser o dinheiro da viagem. E as opções mais conhecidas são dinheiro, né? A gente compra ou no banco ou em casa de câmbio. Você compra a moeda que você vai usar no país de destino. Outra opção é o uso do cartão de crédito internacional. Então é importante, muito importante, já sair daqui com o cartão de crédito habilitado para uso no exterior, porque chegando lá, se você não tiver feito esse pedido, fica bem mais complicado.
Então a gente já fala, ó, eu vou estar de tanto a tanto no exterior, vou precisar usar o cartão. Então já fica habilitado por todo esse período. Trazer, né, antecipar isso antes da sua viagem vai te liberar de uma grande dor de cabeça lá na viagem. E finalmente tem os Travel Cards, que eu já até usei quando eu fiz meu mochilão há 10 anos atrás. Foi muito útil na época porque é uma forma de segura de ter um dinheiro, porque vamos supor, se você é um cartão que você carrega um valor aqui no Brasil, então se você perder esse cartão, você não perde o dinheiro. E nas compras lá é como se fosse comprar no débito, então toda vez que a gente comprava, debitava aquele valor que a gente tinha gasto ali naquela compra. E se a gente precisasse de mais dinheiro, como eu fui na época do mochilão, eu era mais nova, meus pais poderiam carregar um valor maior naquele cartão daqui. Então era bem seguro. Hoje em dia eu não acho tão prático assim, porque eu acho que o cartão funciona pra gente, mas não deixa de ser uma opção legal também. Próximo item de extrema importância pra minha pessoa, não nego, mas eu acho que hoje em dia todo mundo tá adepto, assim, na sua vida corriqueira mesmo, que é a questão da conexão, um chip de internet. Então, antes de sair, eu já pesquiso uma operadora no país que eu tô indo que tenha o melhor custo-benefício. Pra mim, ligação não é útil, não é importante. O que eu preciso mesmo é dados, assim, eu preciso usar a internet, né? Baixar vídeo, usar tal, esse tipo de coisa. Então eu já saio do Brasil sabendo qual operadora eu vou comprar. Então muitas vezes a gente já encontra essas lojas no próprio aeroporto. Você já sai do aeroporto com o chip do local. Seu WhatsApp continua o mesmo, tudo continua o mesmo. Você não perde seus contatos, nada disso. É só um uso temporário para aquele período que você vai estar em viagem. Agora, tem serviços também que você já contrata antes mesmo de sair do Brasil. Tem alguns cartões já que funcionam nesse sentido. E aí você já habilita, né, compra, e quando você sai do avião, você já está com a conexão estabelecida no país de destino. Então, opção hoje em dia não falta, mas eu, assim, não deixo de olhar isso com antecedência para não correr nenhum risco de ficar sem conexão. Tanto por lazer quanto pelo meu trabalho. Outra coisa que é muito importante em viagem internacional é lembrar dos adaptadores, né? A gente viaja aí para o mundo e cada um tem uma tomada, uma entrada, uma coisa diferente. Então, o que eu compro, assim, o que eu costumo fazer? Eu compro aqueles adaptadores universais, que você costuma achar isso fácil, assim, em grandes lojas, assim, sei lá, Leroy Merlin costuma ter. Eu compro em viagem, Free Shop tem muito disso, lojas do aeroporto, então a gente tem uns 2 ou 3 aqui em casa, que são aqueles adaptadores com entrada para tudo que vocês possam imaginar. Então não tem dor de cabeça, para qualquer destino, qualquer lugar que eu estiver indo, eu levo o adaptador e não tem problema, porque muitas vezes você leva carregador de celular, se não tem adaptador, às vezes o hotel não tem, ou às vezes você alugou um apartamento, fica sem aquilo, aí tem que achar um lugar para comprar, é uma dor de cabeça. Então esse adaptador universal também é, assim, um super conselho para quem está indo na sua primeira viagem internacional. Outra coisa que é muito importante é lembrar que, se você tem interesse em alugar um carro no destino final, você deve levar a sua permissão internacional para dirigir. E como isso é feito? Aqui no Brasil, você faz um pedido no Detran, paga uma taxa e aí chega a permissão internacional, que vai durar o período de validade da sua carteira de motorista do Brasil mesmo. Confesso que, na grande maioria dos países que a gente foi, eles nem sequer pediram isso. Mas teve país que pediu. Então, na dúvida, ou você entra em contato direto com a locadora para perguntar se vai ter essa exigência ou não, ou, para evitar problema, paga uma taxa ali, mas a gente fica livre de dor de cabeça e já leva isso. É um conselho que eu dou e que eu acho muito útil. Mais próximo da viagem, o que é importante a gente fazer? Verificar o clima, né, e o tempo, como tá ali. Então, vamos supor, se você estiver indo pra praia, levar roupas mais frescas, mais leves. Se você estiver indo pra frio, levar roupas que protejam do frio, roupa térmica, fleece, coisas desse tipo. Então, saber para que estilo de viagem que você está indo, obviamente, é muito importante, até para definir o próximo ponto, que é a bagagem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal bem completo sobre como preparar uma mala de viagem. Tem um vídeo sobre como preparar uma mala de viagem para 4 estações do ano, que foi uma viagem que eu fiz onde eu ia passar por climas muito diferentes. Enfim, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, mas basicamente a mala deve ser feita considerando a quantidade de dias que você vai ficar no destino final. E acima de tudo, hoje em dia é muito importante checar o limite de bagagens.
não apenas a quantidade de bagagens, mas como também o peso. Houve mudanças aí. É claro que isso varia de companhia para companhia, né? Até de país para país. Então não dá nem aqui para falar para vocês qual é a regra hoje em dia, porque mesmo recentemente, em 2 ou 3 últimas viagens que eu fiz, isso variou muito. Mas assim, quando você compra a passagem, já tem lá qual que é a sua franquia de bagagem, quantidade e peso, e isso é fundamental pra gente não ter erro. Muita gente fala, você leva muita bagagem, você paga excesso. Eu nunca paguei excesso de bagagem na vida e nem pretendo pagar. Então eu acho que a gente não precisa gastar dinheiro com isso, desde que a gente, né, tenha esse planejamento, essa programação prévia. Bom, então é isso. Esse é um guia bem completo para que você possa usufruir da sua primeira viagem internacional com muito sucesso, com muito prazer e sem nenhuma dor de cabeça. Tenho certeza que se você seguir esse passo a passo aqui, sua viagem vai ser inesquecível. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e se gostaram das dicas, deem um joinha, se inscrevam no canal e conto com vocês no próximo vídeo. Até lá!